Bom dia, Rio Grande! Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Mercofil, mais de 20 anos trabalhando com as melhores marcas de óleo. Oi, bom dia! Bom dia, Rio Grande! É com imagens desse lindo amanhecer captadas pelo nosso cinegrafista Marcos Pacheco há pouco aqui na capital gaúcha que começamos este Bom Dia Rio Grande. Um Bom Dia Rio Grande especial de aniversário do programa que esta semana completou 40 anos. E olha, a gente preparou um jornal especial para marcar a data e te convida a seguir com a gente até às 8h30 da manhã para não perder nada. Bom, mas antes, como já é tradicional aqui, vamos ver como está o tempo agora em Porto Alegre. Imagem ao vivo da capital gaúcha. 20 graus neste comecinho de sexta-feira, 6 horas da manhã. Previsão de sol e máxima de 32 em Porto Alegre. Nesse nosso programa especial de aniversário, a gente vai te mostrar o Bom Dia por um ângulo diferente, dos bastidores. Você vai ver tudo que rola nessa nossa rotina madrugadora até o Bom Dia entrar na sua casa todas as manhãs. Vamos mostrar também como são feitos dois serviços importantes que a gente traz aqui todos os dias para você: a previsão do tempo e o trânsito, tanto aqui do estúdio quanto ao vivo com a reportagem nas ruas. Vamos lembrar mais um pouco a nossa história, conversando com personagens e revisitando locais que marcaram essas nossas 4 décadas de cobertura. Notícias que mudaram a rotina do nosso estado, como o acidente com o avião da TAM em 2007 e o incêndio que destruiu e causou o desabamento do prédio da Secretaria de Segurança Pública em 2021. E vamos encerrar a nossa viagem pelos fatos mais importantes dos últimos 40 anos em cada região, visitando agora a Serra, terra de fenômenos meteorológicos extremos, mas também de muita uva, muito vinho e muito trabalho do povo da região. E você vai rever aqui jornalistas que fizeram parte, tiveram um papel importante nessas 4 décadas de história do Bom Dia Rio Grande. Vamos ter ainda convidados especiais ao vivo no jornal, além, é claro, como sempre, da tua participação, sempre muito especial aqui no Bom Dia. 993885555. Manda mensagem pra gente nessa sexta-feira, a primeira do ano, e de festa aqui, esse programa todo dedicado a você também, que faz parte do Bom Dia Rio Grande e faz o Bom Dia Rio Grande com a gente. Vamos lá? Tá só começando. Despertador tocando no meio da madrugada, poucas horas de sono e muito café. É assim que começa a rotina de quem trabalha no Bom Dia Rio Grande. Bom dia. A gente acorda e a cidade está acordando também. Agora é, em silêncio, se arrumar rapidinho e ir pra TV. Bom, agora dá pra falar, né? E olhar a cara direito. A partir de agora, em cerca de 10 minutinhos, eu tô na TV. Bom dia. Agora são 15h04 e o dia tá só começando. Parei aqui um pouquinho para mostrar uma das vantagens de trabalhar na madrugada. Trânsito livre para chegar no trabalho. Eu sempre vou para a TV escutando a gaúcha para já saber o que aconteceu na madrugada. A paganela já tá no ar, ó. Uma cabeça por cima, dá mais do que suficiente. Olha quem tá chegando ali, ó. Bom dia, Rio Grande. Eu cheguei na TV, né? Tô aqui tá os carros já preparados para sair para as reportagens e para a rua, os que já não estão na rua, né? Aqui a gente chega então, né? Tá tudo ainda escuro e vamos em direção à redação. Na redação é hora de definir as últimas notícias do jornal.
Agora são 5h40. A Carol Verbic, que é a nossa editora, já me mandou aqui as informações para a entrada ao vivo que a gente vai fazer daqui a pouquinho. Eu tô indo ali encontrar o Alex e o Portuga, o famoso Portuga Raul, que é o nosso auxiliar, e o Alex Vieira é o nosso cinegrafista, que vão estar comigo nessa entrada ao vivo. Vamos lá. Bom trabalho. Tá indo para enfrentar mais um dia para um vivo no Bom Dia Rio Grande. Vamos lá. Atualmente eu moro em Getúlio Vargas, município que fica a 40 minutos de Passo Fundo. Então minha rotina é sempre levantar cedo e pegar a estrada. E quando tem vivo no Bom Dia Rio Grande, meu Deus. Bom dia, Jorge. Bom dia, tudo bem? Opa, tá quase na hora do programa começar. Cabelo ok, maquiagem tá ok, figurino tá ok. E no estúdio, câmeras e iluminação preparadas para 2h30 de jornal. Na grua, tempo aí. A gente começa o Bom Dia Rio Grande dando boas-vindas e muito bom dia para você que está começando cedinho com a gente. Enquanto tem uma galera que fica lá embaixo, uns no estúdio, outros na redação, tem mais gente que fica aqui em cima, garantindo a comunicação entre os apresentadores e a gente que está na rua, como se fosse a nossa voz à consciência. Tudo isso acontece aqui nessa sala, cheia de TVs, monitores, botões, aliás, é bom ficar longe deles. Esse aqui é o Suíte. Já conhecia? Pode ser direto na grua, pode ser? Pode ser. 30 segundos de sonora e volta pra ti. Talvez vocês não saibam, mas o Bom Dia é uma baita escola de estreias ao vivo. Eu comecei minha carreira em televisão no Bom Dia Rio Grande, acordando cedo, tendo essa ideia, essa concepção de que a gente precisa levar notícia, serviço para as pessoas que estão acordando. Foi o primeiro jornal que eu entrei ao vivo em toda a minha vida. O ao vivo de hoje foi em torno de 8 horas da manhã. Às 7 horas da manhã a gente estava aqui na Concha Acústica de Uruguaiana. Estamos a caminho da redação para ver o que está acontecendo, apoiar os fatos. Bom dia para você, até amanhã, 6. Passadas 2h30, bora pensar no que vai ser assunto no jornal no dia seguinte. Pensa que acabou por aqui? Que nada! Chegando então, bora trabalhar um pouquinho. Hoje. Durante a tarde e a noite, muita coisa acontece também. Desenhando o jornal para o dia de amanhã, a gente já vai vendo o que pode ser notícia, o que vai ser o destaque do dia, olhando o que tem nos outros jornais. E aqui, esse horário, o jornal já começa a ganhar uma cara. Tá? Fazer o Bom Dia é um desafio e tanto. Por isso, tem equipe quase 24 horas preparando o jornal. São muitas cabeças, mãos, produzindo, editando, apresentando, fazendo a reportagem nas ruas e pensando sempre em diferentes formas de te fazer começar o dia bem informado e animado. Ai, meu Deus. Que legal, né? Eu não tinha assistido ainda a reportagem final, mas é muito legal mesmo. E emociona a gente que acorda cedinho e trabalha duro aí para fazer esse jornal todos os dias, de 2h30. É um jornal longo, sim, mas é um jornal que a gente faz com muita dedicação. E você viu quanta gente que apareceu ali? E faltou um monte de gente ainda, né? E tem todos os nossos colegas no interior do estado, alguns apareceram ali. Bom, ao longo desse Bom Dia a gente vai mostrar mais um pouco dos nossos bastidores. E, inclusive, a gente vai explicar um pouquinho de um assunto que é presente aqui sempre, né? Que é a previsão do tempo. É isso aí. Simone, a previsão do tempo sempre foi destaque aqui no Bom Dia, né? É um serviço importante que a gente presta para quem sai de casa cedo e precisa estar preparado para o dia. Muita gente nem sai de casa sem antes acompanhar a previsão do tempo aqui. Outros fazem questão de nos ajudar contando e mostrando como está começando o dia na sua cidade, ou ainda mostrando as consequências de algum fenômeno que atingiu a região. Bom, a gente te conta agora como essas informações chegam até vocês. Qual é a primeira coisa que você faz quando acorda de manhã? Muita gente vai direto consultar o tempo, na janela, no celular ou aqui no Bom Dia.
A madrugada foi gelada em Porto Alegre. A mínima registrada foi de 4 graus, com sensação de 0. Haja saúde, viu? Porque no sábado a gente saiu de um calorão, né? Cerca de 27 graus registrados em algumas cidades aqui da região da Serra, como em Bento Gonçalves, por exemplo. E em menos de 24 horas caíram 20 graus na temperatura aqui na região. A temperatura agora aqui em Bagé é de 0 grau. Nevou ontem. O fenômeno foi registrado em Canguçu, de onde o Alexandre mandou esse vídeo. A família dele ficou dentro de casa, só de olho na neve caindo. Mas quem se liga cedo no Bom Dia, além de saber do tempo, acompanha o nascer do dia também. Isso até rendeu uma série de reportagens no jornal lá na década de 90. O amanhecer gelado dos tropeiros começa a ser quebrado com um chimarrão bem quente. E mais recentemente, no ano passado, desafiamos os nossos vídeo-repórteres e repórteres cinematográficos a mostrarem aqui as melhores imagens do inverno e da primavera, que você aí de casa nos ajudou a escolher. Vamos ver aí na tela a imagem. A pintura captada pelo Jorge Martins no início de manhã gelado, bem típico do inverno. A imagem do beija-flor que você está vendo aí. Pierre, parabéns, viu? Mas o trabalho de quem faz a previsão do tempo começa antes mesmo de chegar na TV. A gente já observa no caminho, né, como tá o tempo, né? E precisa ter uma ideia do resumo do dia. A principal fonte são os meteorologistas da Climatempo. Tem esse e-mail que chega por volta de 4 horas da madrugada, um pouco depois das 4, que é a hora que a gente chega na redação. Então ali tem um bom resumo das últimas horas e o que vai acontecer no dia e nos próximos dias. Já vamos ver os mapas aqui, ó. Hoje tem sol em todo o Rio Grande. Se os mapas não surgem de forma automática, a gente tem que montar a partir das informações que estão no programa. Tem diversas informações, a gente monta como a gente acha que vai ser mais útil para aquele dia, né? E a gente destaca algumas cidades no mapa, mas você vê pela cor aqui, ó. Muita gente não sabe, Simone, mas quem monta aquelas informações que aparecem ali da temperatura da cidade, quando o jornal está no ar, a temperatura, se está chovendo, se não está chovendo, é a gente mesmo. Eu e a Simone, a gente vai se revezando e vai colocando essas informações nós mesmos. E quem está em casa ajuda nesse processo, mandando fotos e vídeos pelo nosso WhatsApp. As imagens que foram enviadas pelo Anápio Pereira, lá de São José dos Ausentes. E colocar essas imagens logo no ar é sinônimo de correria na redação. Elas chegam pelo WhatsApp, passam pela produção, são colocadas no sistema e editadas antes de irem ao ar. Tudo isso em minutos. Quando um editor de texto vem correndo aqui na ilha, qual é a coisa que ele mais te pergunta? Dá tempo? Tu vai conseguir? Vai dar? Vai dar. Quando chega nesse processo aqui, é o último processo para a matéria ao ar. Então, a pressão em cima da gente é muito grande. As imagens da geada e da neve bombam, mas o pessoal de casa também adora nos mostrar o amanhecer. E tem gente que é colaboradora assídua do Bom Dia, né, Henrique Dil? A gente tá sempre de olho no tempo, bem cedinho, antes de ir pra rua, assim como o pessoal que tá em casa. Participa sempre do jornal, mandando foto, mandando mensagem sobre o tempo nas diferentes cidades. É o caso da Marciane, que direto nos manda foto do amanhecer. É gratificante a gente ver eles poderem ler a nossa mensagem e a gente se sente perto deles e eles na nossa casa. Essa família aqui, a previsão do tempo é muito importante, tanto para o trabalho como para o estudo, né? O meu filho estuda pela parte da manhã, a gente acompanha para saber como é que sai, se sai agasalhado, se não sai agasalhado. Mas eu, principalmente, né, sempre acompanhei e continuo acompanhando pelos meus passeios com meus cães, para ver como é que tá, acompanhando, curtindo e participando também. É uma troca tão grande que a gente se sente fazendo parte da vida de vocês. É bem como o Josmar disse, a gente se sente assim, né? Fazendo parte da vida de vocês. Um alerta aí para a Marciane lá em Itaqui, a umidade do ar vai ficar muito baixa. Sai com os cachorrinhos para passear ou bem no comecinho da noite ou agora de manhã, depois que acabar o Bom Dia. E esse foi um resumo bem fiel ao que é o trabalho
das informações da previsão do tempo, né? A gente recebe o material dos meteorologistas e aí tenta fazer o trabalho do jornalista, né? Que é a tradução, traduzir, montar os mapas, mostrar para você o melhor jeito que você entenda o que vai ter naquele dia ou no dia seguinte. Às vezes não se confirma, né? Previsão do tempo tem dessas previsão, também. Né? Não é... Afinal de contas, né? É uma previsão, não é uma afirmação, né? Do que aquilo que aconteceu. Mas é um trabalho que é minucioso, né? Inclusive ali que a gente falou de montar os mapas, de colocar que mapa que a gente vai usar ou não, são escolhas que eu e você fazemos, né? Na hora ali. Aliás, a gente vai... talvez você já tenha visto a gente aqui dizer: opa, me atrapalhei? Ah, era para estar o mapa aqui. É a gente mesmo que se atrapalha, né? A gente mesmo se atrapalha. Coloquei o mapa errado, a culpa é nossa. A gente se atrapalha, inclusive. Mas assim vai indo. E muito com a ajuda de vocês, como o Josmar contou aí na reportagem. O trânsito, você sabe, já faz muitos anos, é assunto diário aqui no Bom Dia Rio Grande. E com cada vez mais carros nas ruas, é cada vez mais necessário ter essas informações todos os dias. Assim como a gente fez há pouco na previsão do tempo, a gente quer agora te mostrar tudo que rola antes das informações de trânsito chegarem até você. O acidente acabou provocando o engarrafamento de mais de 5 quilômetros nas duas pistas da BR-116. Na Avenida Bento Gonçalves, o motorista deste carro subiu na mureta que separa a via do corredor de ônibus. O trânsito ficou interrompido por mais de 1 hora. Uma avenida de 2 faixas que se transforma em uma. E o resultado disso... Tá trancando de manhã direto, de tarde também. Todos os dias, nós entramos na sua casa logo cedo para mostrar como está o trânsito nas ruas. E não é de hoje que os motoristas gaúchos passam sufoco. Como o trabalho é lento, está trancando metade da pista. Apenas um guarda está controlando o trânsito. Todo o acesso para a zona sul da cidade está prejudicado. Você está vendo imagens feitas pelos nossos colegas Marcos Pacheco e Eduardo Paganella, mostrando os carros aí parados na faixa da esquerda. A gente está bem na boca do túnel, no acesso da Osvaldo Aranha. Nas últimas 2 décadas em que o Bom Dia Rio Grande está no ar, a frota de carros no Rio Grande do Sul mais que dobrou. Mas os problemas seguem os mesmos, como a gente mostra nessa reportagem exibida há 10 anos. A BR-116 foi originalmente projetada para um fluxo de 60 mil veículos por dia, mas hoje suporta o dobro da capacidade. São 7h30 da manhã e vamos acompanhar um dia da rotina de César. O bancário mora em Novo Hamburgo, mas trabalha em Porto Alegre. São 37 quilômetros e muito tráfego pela frente. Estamos ainda com a ajuda das pessoas que acompanham o Bom Dia Rio Grande diariamente e nos mandam pelo WhatsApp muitas informações contando como está o trânsito na sua região. É o caso do Rogério, que trabalha como motorista em Santa Maria e que mesmo depois de sair de casa, deu um jeito de acompanhar o Bom Dia Rio Grande. Desde eu acordo, né? Já estou com a TV ligada em casa, aí tem toda uma preparação para sair, né? Para o trabalho. Até essa preparação eu assisto, já começo a assistir o Bom Dia em casa e tenho a honra, né, de ter dentro das vans, né? A gente tem sinal de TV aberto, então a gente consegue assistir o Bom Dia Rio Grande dentro da van. Tanto que ele, como muita gente, até colabora, mandando informações e fotos de trechos complicados pelos quais passa todos os dias. Eu me sinto realmente quase que um repórter, né? Um colega aí, né? Para passar essas informações, né? Então, eu acho que é útil, ajuda, né? Situações de pessoas que estão em deslocamento, né? Sabendo de que a tal ponto está com algum problema, né? Eles podem tomar um outro caminho, né? E quem vê nossa equipe trazendo as informações diretamente das ruas, às vezes não tem ideia da correria e do esforço coletivo para estar ao vivo nos lugares onde estão acontecendo os fatos mais importantes da manhã. É uma cobertura muito interessante e muito intensa também, porque às vezes a gente está parado em algum lugar, recebe uma informação de um acidente, de alguma situação e já tem que sair correndo para
acompanhar o que está acontecendo. Então, a todo instante, a gente está recebendo informações e preparados para, se necessário, sair, se deslocar para poder cobrir acidentes ou algumas ocorrências que podem vir a acontecer durante a cobertura. O Paganella vai direto para saber as primeiras informações ali. Eu já pego o equipamento, já ligo o de transmissor, o LiveU, né? Câmera e tudo. Quando a gente chega no local, 2 minutos a gente já está plugado com a TV. Atualiza pra gente, Paganella. Às vezes a gente quer pegar vocês pelo pescoço, né? Mas é brincadeira, a gente sabe que todo mundo tem suas funções, tem suas demandas e quando surge uma informação e a produção passa isso, é sinal de que é um assunto importante, de que é um tema que merece a cobertura. Trabalho que começa dentro da redação, com a produção de olho em tudo que está acontecendo. No caminho, eu já venho olhando os grupos. A gente trabalha com muitos grupos de WhatsApp e rádio, escutando o tempo todo, que eu acho que hoje vem... Isso é uma evolução, assim. Antes era muito difícil tu conseguir saber as coisas rápido. E hoje tem grupo interno de notícia, tem as redes sociais que elas estão sempre atualizando e com isso a gente vai atrás. Nada vai pro ar sem nenhuma checagem, de jeito nenhum. Média com quanta gente tu fala por dia? Até o fim do bom dia, da 8h30. Quantos WhatsApp tu já mandou? Entre assessorias de pautas, factual, no mínimo umas 10, 15 pessoas por um dia. Num dia corrido com factual forte, algum acidente mais grave, pode colocar umas 20, 30 pessoas, dependendo. E até mesmo de dentro do estúdio, com o Jornal no Ar, a Simone e o Léo ficam acompanhando tudo que está acontecendo. Um trabalho de monitoramento, de acompanhamento. Além disso, a gente tem acesso a imagens ao vivo de câmeras nossas. A gente escolhe, a partir de uma lista extensa que tem, né, de todas essas câmeras, deixa no roteiro, os nossos colegas lá no Switch selecionam essas câmeras e colocam no ar. Porque as coisas, de fato, podem ir se alterando ao longo do jornal e a gente, enquanto está apresentando o jornal, a gente está de olho também nesse monitoramento ao longo do Bom Dia Rio Grande, o que tem de acidente, o que tem de congestionamento. E no meio de tanta correria e imprevisibilidade, quem faz o Bom Dia Rio Grande garante o compromisso com a qualidade da informação. E tudo com muita sensibilidade. Tem um exercício muito fácil, né? Que eu acho que é tu te colocar no lugar do outro. Eu gostaria de saber que um parente meu sofreu um acidente, não vem no caso de morte, eu gostaria de saber pela televisão? Não, claro que não, a gente tem todo um cuidado, né? É empatia, é o colocar no lugar do outro, assim. Amanhã tem mais, a partir das 6. Tchau, tchau. Apesar do horário, eu adoro fazer o Bom Dia. Eu acho que é o jornal que a gente mais tem tempo de fazer, dá pra gente apurar as coisas, dá pra ter tem o leve, mas tem o pesado, né? Então, assim, temos sempre para valorizar os assuntos. Então, realmente, mesmo com horário, eu realmente me acordo bem para vir para cá e fazer o Bom Dia. Aí. Deu vontade de pegar a estrada com essa imagem, com essa musiquinha. E assim como na previsão do tempo, que a gente explicou que a gente, eu e a Simone, que nos revezamos aí nas semanas, cada semana um fica com as informações da previsão do tempo, na outra semana fica outro e um fica com trânsito. É a gente mesmo também, por exemplo, que assim como na previsão do tempo escolhe os mapas, a gente escolhe as câmeras também que a gente usa aqui para olhar o monitoramento que é feito pelas imagens da IPTC. A gente, enquanto está apresentando o jornal, está falando aqui, tem aquele monte de informação, a gente, está de olho no Waze, está sempre na mão, aqui no tablet, a gente fica monitorando também se tem alguma ocorrência nas redes sociais, no WhatsApp. Então, assim, é um trabalho também muito minucioso para levar informação de trânsito até vocês. A gente queria poder ficar só assistindo o jornal, mas a gente fica pensando no que vem adiante também. O tempo todo. Eu quero contar uma curiosidade. Michele Guerra, que aparece na reportagem como chefe de reportagem, que diz que gosta tanto desse horário, já foi editora-chefe do Bom Dia Rio Grande também. Ela está há muitos anos nesse horário, de fato ela gosta mesmo, viu? Não é só para a câmera, não, que ela falou. Não, há muito tempo. Desde a minha primeira passagem aqui na apresentação do Bom Dia, a Michele era a nossa editora-chefe. Estão faltando 8 minutinhos para 7 horas. Olha, no dia 18 de julho de 2007, os telespectadores do Bom Dia acordaram com a manchete de uma tragédia. 199 pessoas tinham morrido num acidente com um avião da TAM na noite anterior.
O voo que partiu de Porto Alegre não conseguiu parar na pista em São Paulo. E aí ninguém sobreviveu. A cobertura dessa tragédia ocupou praticamente todo o jornal daquele dia, que é um dos mais difíceis nesses 40 anos do Bom Dia Rio Grande. A Fernanda Carvalho está agora ao vivo no aeroporto Salgado Filho, que foi tomado por familiares desesperados por informações naquela noite do acidente. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Simone, Léo, todo mundo que está nos assistindo no Bom Dia Rio Grande. Como é marcante para a gente, né, falar sobre isso. Eu ainda não trabalhava com jornalismo na época, mas me lembro como telespectadora de como foi marcante aquela cobertura. Aquele voo saiu aqui do Salgado Filho, onde a gente está agora, no dia 17 de julho, às 17h19, às 5h19 da tarde. E chegou em São Paulo às 6h48, que foi o horário que ele bateu, então, não conseguiu parar na pista no aeroporto de Congonhas e bateu no prédio da própria TAM, que era a empresa do voo, né? Bateu no prédio que ficava em frente ali ao aeroporto. Daqui, então, decolaram 199 pessoas, eram 187 passageiros e 12 tripulantes. E como o Léo já adiantou e a gente muito bem lembra, né, ninguém sobreviveu dessa tragédia. E aqui no saguão do nosso aeroporto Salgado Filho foi de onde a gente viu, né, os familiares vindo até aqui em busca de informações, quando tudo ainda era muito incerto. A gente lembra muito dessas imagens. O nosso aeroporto mudou bastante nesses 15 anos, quase 16 anos, mas a gente ainda tem essas imagens muito fortes na nossa cabeça, né? E depois disso, a gente muitas vezes também veio ao Salgado Filho para falar, relembrar do acidente, falar com familiares, a busca por justiça, falar de saudade, tudo isso a gente acompanhou também aqui no Bom Dia Rio Grande. Mas, como o acidente aconteceu no dia 17 de julho à noite, as primeiras informações mais sólidas, assim, a gente teve realmente na manhã seguinte, e a cobertura do Bom Dia Rio Grande foi muito importante nesse sentido. Então eu quero recuperar um pouquinho agora com vocês o Bom Dia Rio Grande do dia 18 de julho, quando a gente começou a ter as primeiras informações sobre esse acidente. Quarta-feira, 18 de julho. O dia amanhece com chuva em Porto Alegre e a temperatura de 12 graus. Uma quarta-feira de luto para os gaúchos depois do acidente que pode ser o maior da história da aviação brasileira. A tragédia com o voo da TAM que saiu de Porto Alegre no fim da tarde de ontem em direção a São Paulo levou o desespero os familiares que aguardavam notícias. Vamos lá! Eu quero saber! São Paulo! Eu quero saber! Cadê a bola, Vitor? Com a divulgação da lista dos passageiros, o pesadelo se transformou em realidade. Carlos Queiro 7. Os nomes que estavam no voo 3054 da TAM saíram simultaneamente no hotel e junto ao balcão da empresa no aeroporto. Confirmação que acabou com as esperanças de Gislaine. No acidente, ela perdeu a irmã Eliane Soares Dornelles. Infelizmente, né? É vidas que se vão, parece que para eles não é nada. Bom, a gente está aqui com o Roberto Gomes, que é irmão do Mário, que está aqui na camiseta dele. O Roberto estava me contando, inclusive, que esta camiseta é da época do acidente. O Roberto perdeu o irmão Mário naquele dia. Roberto, bom dia, obrigada por estar aqui com a gente. Já falou tanto sobre esse acidente nesses últimos 15 anos, né? Mas eu vou te perguntar algo que é muito óbvio até. Como é que é estar aqui nesse saguão, mesmo depois de tanto tempo? Hoje em dia a gente administra, né? Toda perda com o tempo tu administra, por mais impactante que seja. Eu sou um caso à parte porque comecei a cuidar voluntariamente da imprensa. Então eu tinha que ter um personagem focado na imprensa. O irmão do Mário ficava um pouco de lado, né? Então eu, em vez de dizer como eu me sinto, eu poderia te dizer, talvez me antecipando, como nós nos sentimos aquele dia. Como é que foi? Qual era a sensação? A sensação era de um pesadelo, de atonia. Pessoas chegando desesperadas em busca de informações, rezando para que o seu familiar não estivesse naquele voo. E tem uma coisa interessante, cada vez que acontece um acidente aéreo, seja internacional ou não, e aparece cena de familiares chegando no aeroporto, é um déjà vu. Eu estou vendo a mesma cena, a mesma situação que aconteceu no dia 17 de julho de 2007 aqui. E, Roberto, tu estava contando que mudou, claro, toda a tua vida a partir daquele acidente, né? Estava me dizendo que até a cor do teu óculos acabou mudando
para essa luta, né? De lá para cá, a busca por justiça, administrar essa saudade, como é que vocês fizeram isso, inclusive juntos, né? Porque tu criou uma associação para que as famílias pudessem trabalhar essa situação toda unidos. A cor dos óculos mudou para não ser reconhecido, porque havia, até por solidariedade, pessoas em cima, né? Te vi na TV, aquela coisa toda. Era uma coisa, não vou dizer que me incomodava, acabou virando a minha missão, né? Mas no começo me incomodava, aí eu mudei. Mas, voltando à tua pergunta, aliás, pode até repetir a tua pergunta aqui, a segunda pergunta? Claro, claro. Como é que, de lá para cá, né? Como é que vocês juntos, enquanto familiares das vítimas, têm trabalhado na busca pela justiça, que vocês fizeram isso por muito tempo, e também na saudade que vai fazer parte aí da vida de vocês? Bom, em outubro de 2007, nós montamos a Favitan, porque nós tínhamos que ter uma pessoa jurídica, senão ninguém poderia falar por ninguém. Então surgiu a Associação dos Familiares e Amigos das Vítimas do Voo TAM JJ 3054. O presidente era pai de uma vítima, todos voluntários, né? Eu, como assessor de imprensa voluntário, irmão de uma vítima, e assim era toda a diretoria, né? Nós tivemos mais de 40 encontros, principalmente em São Paulo, Porto Alegre e Brasília. Nós lutamos por justiça, esse era o foco, não era indenização, não era nada disso. Indenização se tratou 2 anos depois, né? A busca era o foco. Quando 2008 por aí já a justiça aceitou 3 réus, 2009, aceitou 3 réus, eu já me senti vitorioso. Eu sabia que ninguém ia ser condenado e nem penalizado, mas pelo menos a gente conseguiu levar 3 réus ao banco dos réus. Então isso aí já era uma vitória para um movimento que era nada mais, nada menos um movimento da sociedade civil. Nós éramos simples familiares de vítimas. E assim, ao longo dos anos, a gente vem atendendo, vem relembrando a cada ano, porque é importante que não seja esquecido, né? Com certeza. Obrigada, Roberto, por estar aqui com a gente, aqui representando uma das vítimas, das 199 vítimas daquele acidente. Sabe, Simone, Léo, estava dividindo aqui com o Roberto que eu morei em São Paulo, muito próximo ali do acidente. Hoje é uma praça ali no local, a Praça 17 de Julho, que foi o dia do acidente. E eu estava comentando com ele de como é forte, para mim, especialmente como gaúcha, né? Claro que a gente estava dizendo aqui que marcou muito o Brasil inteiro, mas para a gente aqui do Rio Grande do Sul acompanhou isso muito próximo, e mesmo morando ali anos depois, aquele local ali significava, né, algo muito pesado para mim. Dividi isso aqui com o Roberto e estou dividindo também um pouquinho com vocês. Devolvo aí para o estúdio. Obrigado, Fernanda, ao Roberto também. Cada um tem a impressão e a lembrança daquele momento, né? Para mim foi a cobertura mais difícil que eu já fiz na vida. Eu estava ainda na Rádio Gaúcha, e aí eu fui para o hotel onde apareceu nas imagens aquele desespero dos familiares e saber a lista de passageiros. Eu estava ali naquele momento, então, para mim, foi a cobertura mais difícil. Eu vou lembrar para sempre dessa tragédia aí, e a gente está sempre também na cobrança por justiça. Para mim também, marcou muito. Eu recém tinha começado a trabalhar na TV Com, aqui no Grupo RBS na época, e fui para o aeroporto naquela noite. Só que eu fui um pouquinho mais tarde, havia poucos parentes ali, eles já tinham ido para esse hotel, mas ainda assim apareciam algumas pessoas pedindo informações, e eu me lembro muito dos funcionários da TAM, que também estavam preocupados com seus colegas, preocupados com os passageiros, e não tinham informação para dar. E segui por vários dias depois na cobertura lá no aeroporto, e é uma história que a gente continua acompanhando até hoje, né, e marca até hoje. Obrigado, Fernanda. O Roberto também. Subindo a serra, em Caxias do Sul, você que está saindo de casa agora, pega até um casaquinho, viu? 13 graus, o sol está brilhando forte, já vai esquentar, a temperatura vai entrar em elevação aí rapidamente, à tarde vai chegar perto dos 30 graus. E é na Serra que termina o nosso giro pelas coberturas mais marcantes em cada região nessas 4 décadas de história do Bom Dia Rio Grande. Uma região marcada por fenômenos meteorológicos extremos, por vezes trágicos, outras vezes lindos. E uma região que ficou conhecida em todo o país e fora dele pelos vinhos produzidos lá. Quantas histórias com a cara da serra podem ser contadas em 40 anos? Ela demorou, mas chegou. Olha só, aqui em Ana Rec, a neve chegou a formar uma grossa camada
em cima dos carros que estavam estacionados. Finalmente é a hora de ver o Papai Noel de pertinho. Alegria também no cultivo da tradição. E é justamente isso que faz a Festa da Uva, valoriza essa tradição italiana, a tradição do nosso povo e também a gastronomia. Tem que ter vocação para isso, né? Tem que ter entusiasmo e tem que ter um pouco no sangue, eu acredito, né? Dos nossos imigrantes italianos, ainda que vieram há 140 anos atrás. Força necessária para superar momentos difíceis. Aqui existia uma casa que foi destruída. Nela morava um casal de idosos. Eles foram arrastados pelo vento lá para o outro lado. Estamos falando de um confronto entre policiais e bandidos ontem à noite em Cotiporã, na Serra. Um homem morreu no tiroteio e a Brigada Militar acredita que seja um dos assaltantes que atacaram 2 agências bancárias em Fagundes Varela, na mesma região. A relação da Serra com o Bom Dia Rio Grande sempre foi de proximidade durante os 40 anos do programa. Foi aqui, nos pavilhões da Festa da Uva, que o Bom Dia foi apresentado pela primeira vez em 1999, fora dos estúdios. Oi, bom dia. São 6 horas e 45 minutos. Visual diferente. Bonito, né? Pois estamos numa das regiões mais lindas do estado, na Serra Gaúcha, em Caxias do Sul. Beleza que encanta nos dias de inverno, quando a serra aparece no Bom Dia assim, congelada. Presentão no dia do aniversário de Robson. Pois é, da outra vez nevou em tudo que é lugar, menos aqui, né? Mas dessa vez a gente foi contemplado, né? Mas o clima também é responsável pela dor de muitas famílias. Na Serra, vários municípios foram atingidos. E para os moradores de um dos distritos de Caxias do Sul, a madrugada de ontem vai ser muito difícil de esquecer. Não sei o que foi essa luz. Eu não sei o que foi isso aqui. Não tenho ideia do que é isso aqui. Em junho de 2017, um tornado atingiu essa localidade aqui em Vila Oliva, no interior de Caxias do Sul. Tudo que a dona Maria de Lourdes via por aqui era um cenário de destruição que precisou da ajuda de voluntários para ser reconstruído. O dia seguinte foi o pior, porque nós tínhamos que enterrar a minha sogra, nós não tinha onde ficar, porque não tinha nem lugar para os cachorros, não tinha nada, não sobrou nada. A relação entre o homem e o tempo ainda preocupa. Então parece que agora a gente depende muito de olhar para as nuvens e saber. Se tivesse um negócio assim que dissesse, te esconde. Eu parava com qualquer temporalzinho assim, eu corria para algum lugar que eu me sentisse segura. Os gaúchos também acordaram com notícias de violência na Serra. Apenas em 2012, 158 ataques a bancos aterrorizaram o Rio Grande do Sul. Em Campestre da Serra, foram 3 assaltos em um ano. A Polícia Civil suspeita que os assaltantes que aterrorizaram Campestre da Serra ontem sejam remanescentes do bando parcialmente desarticulado no início do mês em uma operação realizada em Caxias do Sul. Ontem à tarde, 3 bancos foram assaltados ao mesmo tempo. Os bandidos fizeram policiais reféns. Guilherme estava lá. Quando eles ficaram de frente para nós, né? De imediato puxei o freio de mão da viatura e começamos a troca de tiro, né? Foram vários tiros ali, né? Começaram a vir tiros em minha direção. Eu fiquei 4 anos em Campestre, tá? Desses 4 anos eu peguei os 3 assaltos a banco. Recomeço também para quem viveu um dos momentos mais trágicos da região nas últimas décadas. Técnicos do departamento passaram a noite em Gramado, onde os 2 aviões caíram. Em 23 de outubro de 1995, os gaúchos acompanharam o desfecho de um acidente aéreo na Serra. 2 aviões bateram e caíram em Gramado. 9 pessoas morreram. Eu enxerguei eles, distância mais ou menos, de altura assim, uns 50 metros de distância um do outro. E daí eu gritei para um colega meu, digo, olha, eu quero ver os aviões se fechar, e não deu outra. Dos 10 ocupantes, apenas uma menina de 12 anos sobreviveu. Camila Martins passeava com a família. A gente estava andando, né? Daí a gente viu um estouro, só que nem o piloto sabia o que era. Ele disse pra gente se acalmar, que não era nada, né? Daí ele foi dar... E o avião rodopiou, fez alguma coisa?
não fez nada, né? Só deu o estouro. Aí depois que ele foi dar a volta, que ele começou a tremer. Ele tentou ir planando no laguinho de um sítio que tinha ali. Daí ele foi tentar planar, só que daí caiu de bico, eu acho. Ela perdeu o tio no acidente. Hoje, 27 anos depois, ainda convive com as lembranças daquela noite. Da dor, surgiram laços. Famílias que perderam entes nesse acidente, acabam que a gente se encontra às vezes e eles me tratam com muito carinho, porque vem em mim um pedacinho, né, daquela pessoa que não está mais aqui. Camila foi salva por um policial, na época, dono do terreno onde os aviões caíram. Eu agradeço até hoje de estar na hora certa, no lugar certo. A gente criou um vínculo muito bom, um afeto muito íntimo, eu vou dizer assim, né? De filho, eu considero ela uma filha também, sempre vou considerar, né? Histórias de superação e força que marcam a vida de quem é daqui. Quanta coisa a gente contou nessas 4 décadas, né? Agora eu gostei da última imagem da reportagem, com aquele sorriso ali, que simboliza muito a região da Serra. Ainda estão claras na lembrança dos gaúchos as imagens do incêndio que destruiu a sede da Secretaria de Segurança Pública aqui do estado. O prédio pegou fogo na noite de 14 de julho de 2021. Os funcionários conseguiram sair a tempo, mas 2 bombeiros que tentavam combater as chamas morreram quando parte da estrutura desabou. A nossa equipe estava lá e flagrou o momento do desabamento. E muita gente ficou sabendo do incêndio só quando ligou a TV de manhã, aqui no Bom Dia. O Max Correia, que participou dessa cobertura, dessa tragédia, acompanhou as buscas pelos bombeiros desaparecidos, voltou hoje ao prédio lá, ou onde era o prédio, para contar, relembrar como é que foi aquela madrugada de muito susto, né, Max? Eu lembro muito bem você cedinho aqui, o primeiro repórter a trazer as informações aqui para a gente no Bom Dia. Como é que está sendo esse retorno aí? Bom dia para você. Bom dia, Léo. Bom dia a todos que estão começando esta sexta-feira conosco. Me lembro bem e me lembro de maneira muito forte, porque foi o meu primeiro plantão da madrugada com o Bom Dia Rio Grande, esse trabalho que a gente vê o Eduardo Paganella fazer hoje, de já cedinho trazer para quem nos assiste todas as informações, aquilo que de mais fresco há em informação e que é uma das funções mais importantes do Bom Dia Rio Grande. Na noite de quarta-feira, uma equipe da RBS já estava aqui e a minha missão era ficar à madrugada, de plantão, na frente do prédio, acompanhando o desfecho dessa história que, à medida que o tempo ia passando, ia ficando cada vez mais complicada, com maiores desafios se apresentando aos bombeiros que combatiam as chamas. Nós estamos justamente no local onde ficava o prédio da Secretaria de Segurança Pública. Era um prédio de 9 andares. Hoje a gente consegue daqui ver o trânsito lá atrás, na Avenida Castelo Branco. Era um prédio que quem chegava e saía aqui da capital, ele se impunha, né? Ele aparecia de forma muito grande para quem passava por ali. Esse cenário, ele abrigava vários órgãos de segurança pública aqui do estado. Hoje essa estrutura está na zona norte da capital e ainda naquela madrugada nós fomos informados que 2 bombeiros estavam desaparecidos. Foi quando o combate às chamas se transformou também em uma luta contra o tempo, com muitos desafios para os bombeiros. É um desses trechos que a gente separou para compartilhar com quem está nos assistindo agora. A busca pelos 2 bombeiros que ainda estão lá dentro, ela só deve acontecer quando o dia raiar. É uma das prerrogativas para que esse trabalho tenha sequência com segurança. A gente vai ver imagens feitas pelo nosso colega Guto Teixeira. Elas mostram o momento mais intenso dessas chamas. O fogo começou por volta das 10 horas da noite.
todas as unidades do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre, com o reforço de cidades vizinhas, foram acionadas para conter as chamas. Esse esforço, ele continua, porque como a Simone e o Léo falaram na abertura, 2 bombeiros estão desaparecidos. Assim que esse trabalho de contenção que a gente está acompanhando aqui avançar e houver condições de entrar na estrutura, vai ser dada sequência à busca pelos profissionais. Infelizmente, após 7 dias de trabalho, o primeiro-tenente Deroci de Almeida da Costa e o sargento Lúcio Ubirajara de Freitas Munhoz foram encontrados sem vida. Os 2 foram velados com honras militares dentro da sede do 1º Batalhão de Bombeiros Militar. O que sobrou do prédio foi implodido no ano seguinte, em março de 2022. Foram usados 200 quilos de explosivo para colocar aquela estrutura abaixo. Bom Dia Rio Grande estava lá para acompanhar. Vamos relembrar. Foram só 7 segundos para que o prédio da antiga Secretaria de Segurança Pública do Estado fosse abaixo. Às 8h59 da manhã, teve início a contagem regressiva. 1 minuto depois... Pode começar com os 2. O coronel Eduardo Estevam, que hoje é diretor de ensino do Corpo de Bombeiros, estava à frente daquele trabalho na quarta-feira em que o incêndio começou. Muito obrigado por estar aqui conosco para relembrar essa história. Coronel, eu queria começar perguntando justamente algo que a gente pontuou bastante durante aqueles 7 dias. Qual foi o principal desafio? Quais eram os principais perigos, dificuldades de quem estava trabalhando aqui? Bom dia para o senhor. Bom dia e parabéns pelos 40 anos do Bom Dia Rio Grande. O dia 14 de julho de 2021 ficou marcado não só pela relevância da edificação atingida ou pelo tamanho do sinistro, mas principalmente porque nós perdemos 2 bombeiros militares nas ações de combate a incêndio. As maiores dificuldades, ou a maior dificuldade, sem dúvida, era a corrida contra o tempo. Porque trabalhamos sempre na hipótese de que eles estavam vivos e buscávamos espaços de sobrevivência. No entanto, a edificação ela permaneceu incendiando ou queimando ainda no nosso rescaldo durante 48 horas. E, em resumo, nós tínhamos 9 pavimentos, 8 pavimentos mais o restaurante ao terraço, no 9º pavimento, que estavam compactados em escombros de mais ou menos 8 a 9 metros de altura. Então, todo o trabalho era cuidadoso, minucioso, com equipes especializadas, porque nós tínhamos, sim, estruturas em iminente colapso. Fora a estrutura já colapsada, nós ainda tínhamos estruturas suspensas em iminente colapso, que nós precisávamos, então, dar a devida segurança para as equipes de trabalho. Esses 2 colegas, eles eram, inclusive, exemplos de serviço público, exemplos de dedicação. Alguns deles não precisavam nem estar aqui naquele dia, Foi uma grande mobilização. Me lembro de ver caminhões chegando aqui de diferentes cidades aqui da região metropolitana. Isso também exemplifica muito, a doação desses servidores e a importância desse trabalho, coronel. Sem dúvida. Nós tivemos a resposta, o tempo-resposta de 4 minutos após o chamado das guarnições, as quais imediatamente 5 guarnições já aportaram para o combate a incêndio, onde o tenente Almeida era o coordenador oficial de serviço daquela noite, e o sargento Munhoz, pelo espírito de voluntariedade que já é intrínseco a todo bombeiro militar e a todos que trabalham para salvar vidas e o patrimônio da sociedade gaúcha, vieram socorrer, vamos dizer assim, não só o sinistro do prédio da segurança pública, mas ajudar todos os seus colegas. Eram profissionais exemplares. Esse trabalho, essa pronta resposta, essa dedicação como a dos 2 colegas, evitou que essa tragédia fosse ainda maior? Toda tragédia ela é gigantesca, 1 vida, 2 vidas, várias vidas. Mas esse trabalho, essa dedicação fez a diferença naquela noite, naqueles dias?
não só o treinamento, mas justamente esse espírito solidário, né, de estar sempre à disposição para salvar vidas, né, fez sim total diferença. Tanto que a pronta resposta, as guarnições chegaram rapidamente para atender o incêndio, né, atenderam da melhor forma tecnicamente possível neste infortúnio, tanto que todas as pessoas que estavam, inclusive no departamento de comando e controle integrados da segurança pública, que funcionava neste prédio, né, saíram pelo sistema de saída de emergência, todos conseguiram sair e, através do combate a incêndio, tanto externamente como incursões internas, né, tentamos da melhor forma debelar aquele sinistro. Rapidamente, em que local nós estamos agora? Onde é que nós estamos pisando aqui? Estamos à frente do que funcionava o quê aqui? Que área era essa? Aqui era o prédio da Secretaria de Segurança Pública, onde nós tínhamos nas extremidades a ala norte e a ala sul, as alas de principal acesso à edificação, e ao centro funcionava o DCCI, o Departamento de Comando e Controle Integrados, onde controlava e comandava todo o despacho do serviço de emergência das vinculadas à segurança pública. Aqui à frente e ao meio da edificação, neste espaço que hoje está vazio. Muito obrigado, coronel. Obrigado pela gentileza de atender a gente nesse dia tão importante, dia de relembrar notícias não tão boas de acompanhar, né? A gente agradece, relembra e realmente é muito estranho voltar aqui e ver esse prédio num vazio onde ficava o prédio, Léo e Simone. A gente vê até o trânsito na Castelo Branco ali atrás, né? Tapava tudo, né? Era um prédio enorme realmente ali, fica até difícil identificar o local aí como o terreno da Secretaria de Segurança Pública. Agora, a gente aproveita para prestar nossa homenagem aos bombeiros, né? Verdade. Dois bombeiros perderam a vida no combate ao fogo, mas salvaram todos, né? Todos os funcionários, todos os ocupantes do prédio conseguiram sair. E, lamentavelmente, ao longo desses 40 anos, a gente contou de diversas outras tragédias. A gente relembrou já essa semana a tragédia de Santa Maria também. O trabalho dos bombeiros, o trabalho das forças de segurança é importantíssimo em casos como esse. Bom, vamos seguir nas nossas memórias aqui. Quem tantas vezes comentou assuntos como esse, inclusive, aqui no Bom Dia Rio Grande, foi o Daniel Escola, nosso colega, comentarista do Bom Dia, que está afastado dos microfones temporariamente por um problema de saúde. Olha, Simone, graças a Deus ele está se recuperando, melhorando a cada dia. Fez questão de nos mandar esse recado. Olá pessoal, bom dia Léo, Sabala, bom dia Simone, bom dia a todos. Muito obrigado por me receberem aqui. Eu estou muito feliz que o Bom Dia Rio Grande está completando 40 anos. É uma história impressionante. Eu tive um pouquinho dessa dimensão quando eu me juntei ao Bom Dia em 2019, em janeiro de 2019. Mas eu já tinha tido uma experiência anterior, que foi como repórter da RBS TV entre 2008 e 2012. Ali eu vi o tamanho, a abrangência e a seriedade de todo o trabalho do Bom Dia. Tive câncer na cabeça, eu descobri isso fazendo um exame em 2021. Eu pedi para sair de férias, achando que ia voltar logo, eu não queria atormentar ninguém, eu não falei para ninguém, então eu tirei férias e saí. Ele foi fazer a cirurgia, fiz os tratamentos, fiz a radioterapia, quimioterapia, depois a cirurgia e agora estou me recuperando aos poucos. Eu não cheguei até aqui sem a ajuda de muita gente. Editores, editor de imagem, editor de texto, editor do programa, motorista, cinegrafista. Tem dezenas de profissionais que são muito importantes, que ajudam a fazer o Bom Dia. A reportagem e o comentário não existem sem essas pessoas que trabalham por trás. Obrigado, pessoal. Até a volta. E feliz 40 anos, feliz aniversário. O Bom Dia merece toda a celebração possível, tá? Um abraço. Ô, meu amigo Daniel Escola, o pessoal tá com saudade de ti, viu? Aqui no Bom Dia, sempre mandando mensagens, perguntando. O público pergunta, de que anda a escola. Tá se recuperando, tá recuperando ali a capacidade motora, de fala também. Deu saudade de ti aqui, Escola, pra gente trocar uma ideia, conversar, bater um papo, né, Simone? Volta logo, 100%. Mas não precisa ter pressa, mas quanto antes, melhor, tá?
vai com calma, mas quanto antes melhor. E o Escola agora em janeiro também está de aniversário. Ele faz um pouquinho mais de 40 anos, logo nos próximos dias. Muita saúde, Escola, e volta logo aqui pra gente. São 7h27. Vamos seguir então, a gente tem mais informações, inclusive, agora ao vivo, da Freeway. Alô, as informações da... Que isso, Mauro Saraiva Júnior, de microfone em punho. Quais as informações da Freeway, Mauro Saraiva? Que saudade que eu estava de falar disso. Bom dia. Bom dia, eu também estava com muita saudade. Bom dia, Léo, bom dia, Simone. Movimento aqui na Freeway muito tranquilo. Segundo a concessionária que administra a rodovia, a previsão é de que o movimento se intensifique a partir das 5 horas da tarde. Nessa sexta-feira deve ter movimento intenso. A previsão é de que 47 mil veículos se desloquem em direção ao litoral. Já amanhã, sábado, o movimento deve ser mais acentuado entre 8 da manhã e meio-dia e devem passar 33 mil veículos aqui pela rodovia. O movimento é tranquilo, não há registro de acidentes e nem de congestionamentos. Essas são as informações até o momento. Aí, informações, Simone e Léo, do Mauro Saraiva Júnior, repórter da RBS TV por muito tempo, da Rádio Gaúcha também, tinha até coluna na 0 Hora. Repórter tem uma longa história, um prazer te ter aqui conosco no Bom Dia, Mauro. 18 anos de história, trajetória, tenho muita saudade do Bom Dia, cumprimentos ao Bom Dia pelos 40 anos, a quem eu tenho uma paixão especial. Muito bem, a gente está aqui, ó, inclusive está com o celular aqui, ó, e a gente vai conferir agora, para quem está em casa também, umas imagens, relembrar um pouquinho da trajetória do Mauro Saraiva Júnior, que sobrevoava Porto Alegre de helicóptero aqui, trazendo as informações do trânsito. Vamos conferir. Bom dia, meninas. Como já era de se esperar, movimento acentuado já nesse horário em direção ao litoral norte do estado. Na saída de Porto Alegre, onde estamos sobrevoando, o fluxo é acentuado e mais de 40% da capacidade da rodovia está sendo usado. Os barcos estarão saindo da região das ilhas, onde estamos sobrevoando. Esse é o segundo ano de processão após 20 anos de proibição. Trecho da BR-386 Tabaí-Canoas, não há registro de acidente, mas todo esse trecho está completamente congestionado. Basta ligar o rádio ou a TV e lá está o Mauro, transmitindo as informações do trânsito para facilitar a vida de quem circula pela cidade. Mauro Saraiva Júnior chegando com as primeiras informações do trânsito nessa madrugada. Bom dia. Bom dia, Macedo. Exatamente, motoristas devem redobrar os cuidados nesta manhã. Meu segundo lar aqui, ó. Eu fico aqui, o comandante do outro lado, o comandante Eduardo Sikorski fica atrás, que ele fica mexendo nos botãozinhos. Felizmente, não há registro de acidentes. Do helicóptero da RBS, Mauro Saraiva Júnior. Pois é, Mauro. Como é que é rever essas imagens, rever tudo isso aí, essa trajetória bem grande que tu teve aqui junto conosco? O que é mais importante de comentar, Léo e Simone, é que o tempo me fez bem. Estou mais bonito ainda. Mas é bom, tenho saudades. Era um árduo trabalho, mas que deixa saudade, sim, com certeza. Fala um pouquinho, assim, que história que tu lembra, assim, que mais te chamou a atenção nesse período aí de 18 anos de RBS? A história mais importante, sem dúvida nenhuma, foi o resgate de um menino. Estava 4 dias perdido numa ilha na Lagoa dos Patos e fomos sobrevoar e eu localizei o menino. Sem dúvida nenhuma, foi a maior emoção da minha vida e isso vai ficar para toda a história. Quero que tu conte também para quem está em casa uma situação bem engraçada que aconteceu. Tu quase foi preso pela Brigada Militar. Aonde foi isso aí? Conta um pouquinho. Foi no Parque Marinha do Brasil. Era meu 4º dia de repórter aéreo. Ninguém nunca tinha escutado reportagem aérea. E era 6 horas da manhã, eu estava esperando o helicóptero no Marinha do Brasil e vem uma viatura da Brigada Militar me questionar o que eu estava fazendo ali. Tentei explicar que estava indo trabalhar e daí eles alegavam que ninguém vai trabalhar no Marinha do Brasil. Se eu estava esperando droga ou levando droga, e daí a situação ficou complicada. E daí eu disse que eu estava esperando um helicóptero. Quando eu falei isso, eles acharam que era piada e perguntaram: da onde vem o helicóptero? Eu: do céu.
O helicóptero vinha do céu, não podia dizer que vinha da Beira-Rio, da Padre Cacique. E daí tentaram me prender por desacato à autoridade, mas daí eu liguei para o comandante Arlindo Bonetti, que era o comandante do CPC na hora, e daí ele falou com os policiais e conseguiram me liberar. Situações engraçadas, curiosas, claro, grandes histórias do Mauro Saraiva Júnior. Tá na escuta aqui de vocês, viu, Simone? O Mauro que ele brincava comigo quando eu entrei na Gaúcha em 2004, e o Mauro já era um sucesso, né? O Mauro Saraiva Júnior, ele brincava comigo e dizia: ô Guri, vem cá, o que tu tá me imitando aí? Como assim te imitando, Mauro? Fica assinando Léo Sabala Júnior, como se fosse Mauro Saraiva Júnior. Que história é essa? Hein, ô Mauro, tu pegava o meu pé, hein? Não, mas eu explico. Eu tinha assinatura que era do RBS Cop, Mauro Saraiva Júnior. E daí o Léo um dia, Léo Sabala Júnior, eu, opa, assim não. E daí eu fiz ele mudar a assinatura, daí ele tinha que assinar e ele, mas é a pronúncia do meu nome. Eu, não, mas não, Mauro Saraiva Júnior, Léo Sabala Júnior, não. Assim não. Agora, ô Mauro, eu nunca andei de helicóptero e o meu medo, enquanto eu era repórter, era que me colocassem a missão de ir fazer alguma reportagem no helicóptero. Eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu ficava secretamente morrendo de medo. Consegui me escapar. E em algum momento tu tivesse medo ou passasse algum perigo por andar de helicóptero? Sim, basta dizer que eu tenho medo de altura, eu tinha medo. Mas eram 7 rádios, tinha mais a TV, era uma confusão. Tinha que todos os dias dar informação, buscar a informação. Então eu ficava preocupado em dar a informação correta. Porque assim como o trânsito estava congestionado num determinado ponto, em seguida já estava liberado. Então, como eu tinha que buscar as informações e me preocupar com isso, eu esquecia do medo do helicóptero. Mas já tive uns 3 quedas, mas ao contrário do que todo mundo pensa, foram pousos forçados no Marinha do Brasil e deu tudo certo. O Mauro, ele não ia deixar de repetir o bordão dele, né? Porque eu trabalhava em 7 rádios. Ele adorava dizer isso: olha, eu trabalho em 7 rádios. Sabe que um dia eu, como repórter da Gaúcha, substituí o Mauro no helicóptero para dar as informações de trânsito. Eu tive um pouquinho dessa sensação que é incrível, né, Mauro? Você olhar a cidade lá de cima e poder, por exemplo, receber informação que tem um congestionamento em determinada avenida e você chegar lá, tá em loco, em questão de segundos, é muito legal, né, esse trabalho também de olhar a cidade de cima. Não, é fascinante, mas tem uma coisa que é muito gratificante. A gente estava sobrevoando e coisa simples, congestionamento na CIS Brasil, e a gente orientava do motorista seguir pela Avenida Sertório e evitar a CIS Brasil. E o motorista escutava a gente, pegava outra avenida, chegava no compromisso a tempo e depois ligava, mandava pelo Twitter uma mensagem agradecendo. Isso aí não tem preço, né? É a prestação de serviço mesmo. É, isso é muito legal. Eu devo dizer, viu, Simone e Léo, que eu sou aprendiz aqui do Mauro Saraiva, porque também fiz a cobertura de trânsito por bastante tempo na Rádio Gaúcha e aprendi muito contigo, viu, Mauro? Principalmente a memorizar as informações para entrar no ar. Não anota quase nada, né? Não. Eu memorizo, tenho a informação, me passa a informação do acidente, eu gravava o acidente. Às vezes até eu chegava no local e pensava, mas o carro estava de outra forma, porque na minha mente a posição era outra. E daí eu sempre falava para o Eduardo Paganella que a gente tem que imaginar a cena, ver a cena, mesmo sentando no local, para passar as informações. E daí é tiro e queda, não tem problema. Mauro, um prazer falar contigo e tenho certeza que o pessoal do Bom Dia Rio Grande adorou também conversar contigo. Muito obrigado, viu? O que é certo e importante dizer é o seguinte: fui apaixonado pelo Bom Dia Rio Grande e continuo apaixonado. Valeu, Mauro. E a gente por ti, por todo esse teu carisma, simpatia aqui, o público também matou um pouco a saudade do Mauro Saraiva Júnior. É isso aí, gente. Valeu, obrigado, hein? Bom, hoje é um dia de muita festa aqui no Bom Dia Rio Grande. O programa está todo especial em comemoração aos 40 anos de história. E ao longo dessas 4 décadas, o esporte marcou presença nas primeiras horas da manhã, juntinho com vocês, com as notícias e os grandes feitos do nosso esporte gaúcho. Nós contamos aqui inúmeras histórias de superação, vitórias, derrotas também, conquistas, heróis e grandes comemorações que conectaram os gaúchos com os feitos daqui.
A América é vermelha pela segunda vez. A América é azul mais uma vez. O Internacional conquistou ontem o título inédito para o clube de campeão do mundo. Bom dia especialmente a você que é azul e, portanto, é tricampeão da América. A Mayra, que é a única judoca brasileira a ganhar 3 ouros na competição. Bom dia para vocês todos no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Diminuiu o frio por aí? O esporte está muito presente no café da manhã dos gaúchos, bem perto de casa ou até do outro lado do mundo. Tô aqui no cafezinho, que para vocês é café da manhã, para mim é pós o almoço que eu não fiz. Vocês vão tomar um café da manhã junto com a gente aqui, direto do Catar? Nas últimas 4 décadas, a gente madrugou para contar as festas. Os torcedores tomaram conta do entorno do estádio e não cansam, cantam sem parar. O torcedor não quer mais esperar. Solta o grito de campeão. E a Guete retoma sua tradição. E encontrou até gente que nem tinha dormido de tanta alegria. A gente segue aqui acompanhando a movimentação da torcida, o pessoal tá animado, virado. Mas o Bom Dia também fez companhia na espera pela noite. Todos os olhos do mundo estão voltados justamente essa noite aqui para o estádio Beira-Rio. O Inter a 90 minutos e a um empate de ser campeão da Libertadores da América pela primeira vez. Mostrou mais do que as decisões. Essa é a chegada do Internacional a Yokohama para a última etapa antes do grande jogo, a grande final. E contou, claro, tudo sobre os jogos. Uma grande estreia e um predestinado. A final desta Libertadores não teve nenhuma coincidência com a de 2006. O torcedor tem muitos motivos para comemorar. Um deles, o Grêmio se tornou o segundo time brasileiro a conquistar uma Libertadores em solo argentino. Os títulos memoráveis nas quadras gaúchas. Dia 17 de abril de 1994, a Pit Corinthians foi a primeira e única equipe gaúcha a ser campeã brasileira de basquete. E a comemoração é dos gaúchos. Ubra, tricampeã brasileira. Nós somos o melhor do Brasil, gente. E a história escrita nos tatames. Tricampeã, trigaúcha, tri do mundo. Obrigado, Mayra Guiar. Tudo isso com a nossa reportagem sempre presente. A equipe colorada vai ser homenageada aqui mesmo, na base aérea de Canoas. Em Lanús, muitos querem. Em Porto Alegre não é diferente. E aqui em Buenos Aires, ela aparece assim, ó, numa vitrine. Afinal, a Libertadores é ou não é um grande desejo de consumo? Quem participa de alguma forma do Bom Dia Rio Grande não esquece jamais. Foi o meu caso, gente. Por 7 anos eu levei as notícias do esporte até você. E o Bom Dia tem uma particularidade. Como a gente chegava muito cedo, 4 horas da manhã eu já estava na correria acelerada. A família Bom Dia Rio Grande se une muito. Hoje estou aqui desse lado, como telespectadora e admiradora do programa de vocês e de cada um. Algumas vezes o dia não começou com notícias que queríamos dar. E a edição de hoje começa com a despedida do ídolo colorado. Aos 36 anos, Fernandão deixa órfã uma legião de torcedores. A chegada do corpo no ginásio do Goiás levou uma multidão às lágrimas. Os amigos que, junto com o Camisa 9, mudaram a história do Internacional estavam presentes. Um acidente envolvendo o ônibus do time do Brasil de Pelotas matou 3 integrantes da equipe no fim da noite de ontem. Morreu o ídolo do clube, o atacante uruguaio Cláudio Millar. O motorista disse que se perdeu, não conseguiu fazer a curva e acabou tombando. O ônibus despencou deste viaduto a cerca de 25 metros de altura. A Vila Belmiro está pronta para receber o Rei Pelé pela última vez. Teve convidado para o café da manhã contigo. Estou pagando um café para Mauro Geraldo. Pode dizer Geraldo, né, Galvão? Mauro Geraldo Galvão, que é um jogador absolutamente icônico. Primeiro, bom dia, Mauro. Bom dia. Tudo bom, tia? Prazer. Jogador icônico de Inter e Grêmio. Aquele alerta, porque viria horas depois. Alice Bastos Neves acorda junto com a gente, trazendo o olhar, a visão gaúcha dos jogos. E muitas histórias emocionantes e até curiosas. Você acordou para ver com a gente? Te liga, acorda para ver. Acorda para ver. Nos últimos anos, o esporte levou o Bom Dia para longe. As grandes coberturas na Rússia, Japão, Catar começaram bem cedinho, tiveram a nossa cara, de gaúcho para gaúcho, mesmo do outro lado do mundo. E aí a pessoa tá tranquila, andando nos arredores da Praça Vermelha, em Moscou, e de repente passa por
um gremista. E do outro lado, um colorado, gente. Yes, of course. It's mate. Mate, ela conhece o mate. A gente viajou junto. E eu me despeço de vocês. Dá um abraço aqui. Boa viagem, Kelly. Não nos abandone. Não, gente, vou estar com vocês direto aqui no Bom Dia Rio Grande, direto do Catar. E Rio junto. Fiz uma compra que eu vou mostrar pra vocês também, olha só. O que vocês acharam? Esse aqui é meu chinelinho novo, ó. Chinelo de peixe. Tá bom pra vocês, minha gente? Se empolgou junto. Olê, olê, olê. Sentiu saudade junto. Linda demais essa obra de arte, né? Incrível, incrível. Chamada Kelly Costa. Kelly, o Bruno não tá se contendo. Eu não tô me controlando. Não tô me controlando, não tô sabendo. Não tô sabendo lidar com a distância. E juntos temos a certeza que foram só os primeiros 40 anos de... Bom dia, Rio Grande. Bom dia, Eduarda. Oi, bom dia. Bom dia, Simone, é quem tá com a gente. Bom dia, Léo, Simone. Muito bom dia. Rio Grande. Quanta Muito bom lembrança dia. boa, né? A gente tava Como é rindo bom aqui recordar. quando tava no ar. Tem muita coisa que a gente fica rindo, que a gente fica lembrando com o coração, assim, cheio de emoção, né? Por ter feito parte dessa história. Então, fico muito obrigado aqui, a equipe do esporte, para o pessoal do Bom Dia Rio Grande. A gente é uma equipe que deu liga, né? Que dá muito certo de trabalhar junto. É um prazer trabalhar com vocês. E obrigado também. Antes eu agradeci, agora estou reforçando meu agradecimento aos apresentadores, à equipe. Mas o nosso muito obrigado ao pessoal de casa, né? Que nos assiste todos os dias, que dá a honra, né? Da sua companhia. A gente entra na casa de todo mundo diariamente. Então, obrigada. Um beijo grande para todo o nosso povo do Rio Grande do Sul que nos faz companhia aqui no Bom Dia. Eu volto amanhã. Amanhã não, segunda-feira. A pessoa tá voltando de férias, fica assim. O pessoal ali meio fora, desconectada, né? Um pouquinho de fuso horário perdido ainda. Tô recuperando meu sono. Eu sei que faz 15 dias já, mais de 15 dias que eu voltei. Tô recuperando meu sono ainda da viagem, mas na segunda-feira eu tô de volta. Isso Boa. aí. Beijo, Valeu. gente. Beijo, Tchau, tchau. Kelly. Tchau, tchau. Até segunda. Bom, a gente relembrou aí alguns repórteres e apresentadores do esporte também. A Kelly está com a gente aqui há 4 anos já. Léo, tu te lembra da tua primeira vez como jornalista aqui no Bom Dia Rio Grande? Aqui no Bom Dia, pois é. Eu já tive 2 passagens, minha segunda passagem, né? Então faz um tempinho a primeira vez como apresentador aqui no Bom Dia. Foi em final de 2014, em dezembro. A Simone é melhor com datas, né? Dia 1º de dezembro. 1º de dezembro, isso, Simone, me ajuda. 1º de dezembro, eu estreiei como apresentador aqui no Bom Dia. Foi a minha estreia oficialmente, nessa função de apresentadora também, 1º de dezembro de 2014. Mas eu tenho que dizer que o meu namoro com o Bom Dia Rio Grande começou 15 anos atrás. Eu já fazia previsão do tempo lá no inverno de 2007. De vez em quando aí substituía alguém, precisava de uma folga ou férias ou trocava a escala. E a primeira vez que eu apresentei foi lá em 2010. Também, um feriadão aí, ao lado da Daniela Ungaretti. Eu estava apavorada de nervosa. Graças a Deus, eu estava ao lado da Daniela Ungaretti, que me ensinou tudo. E depois continuou anos me ensinando o que é fazer o Bom Dia Rio Grande aqui. A gente ficou 5 anos juntas aqui. Bom, mas os apresentadores que estão aqui no estúdio representam centenas de profissionais que trabalham ou já trabalharam no Bom Dia Rio Grande, na frente e atrás das câmeras. E eu conversei com algumas pessoas que durante um bom tempo, ou há muito tempo até, fizeram parte do começo do teu dia. Era tudo, vamos dizer, conjugado, né? Uma poltrona, um espaço individual, que era para o apresentador, eu no caso. E aí tinha um televisor, inclusive, que ficava do lado, e um sofá que era para os entrevistados. E aí era justamente esse sentido, de que a pessoa em casa imaginasse ou alguma coisa que criasse esse ambiente de que nós estávamos na casa das pessoas também. Uma bancada gigantesca, que cabiam 3 ou 4 pessoas, né, para entrevistas. Justamente para receber os entrevistados. Isso. Me lembro da mesa aqui, me sinto em casa, ó, a mesa era aqui. A mesa já foi lá também, já teve, olha, passeou a mesa, né? Agora aqui Agora é uma mini mesa. Não tem mesa, né? Pra quê? Só para apoio. Mudou tudo. Mudou mesmo. Em 40 anos, o cenário mudou, as pessoas mudaram, assim como a moda, os comportamentos, o Estado, o país, o mundo. A tecnologia avançou e o jeito de fazer televisão também. Hoje, com o raiar do dia, você vê pela TV e pela internet o que acontece em cada canto do Rio Grande.
Mas lá em 1983, o ritmo era outro. Rogério, nós vamos dar então as primeiras notícias desta manhã. O governador começou 84 com visita surpresa. Era um jornal de poucas imagens, digamos, né? Um jornal mais baseado em entrevistas e entrevistados, né? Tinha a característica do Bom Dia São Paulo, que foi o precursor no Brasil, né? Quase 6 anos antes, a Globo tinha feito o Bom Dia São Paulo e aí quis expandir para o Brasil. A RBS aceitou esse desafio e a gente colocou no ar o Bom Dia Rio Grande. Ele mudou de perfil nesse período? Totalmente. Passou a ser um programa de prestação de serviço, muito voltado para o telespectador, para o dia a dia, para o cotidiano das pessoas. Com muitas entradas ao vivo, fazíamos de vários pontos. Aí a tecnologia também avançou e permitiu isso. Nossas equipes estão espalhadas por todo o Rio Grande do Sul. Do estúdio, os apresentadores chamam os repórteres. E tudo o que você vê passa por esta sala. Aqui fica o editor-chefe durante o jornal. Ele é responsável por todo o conteúdo do Bom Dia Rio Grande. O primeiro a ter essa missão foi José Luiz Chiarelli. Era uma equipe com muita garra, com muita disposição, com muita vontade de acertar, né? Tinha suas diferenças, mas na hora do trabalho, na hora de colocar no ar, então, com toda aquela adrenalina e depois todo mundo ficava feliz porque tudo dava certo e era um jornal que, pelas suas condições e coisa, era não dar nada certo, né? Então, quando a gente acertava todos os dias, ia para o café da manhã muito feliz. E quem começou a tradição de dizer bom dia para os gaúchos foi Rogério Amaral. Eu te confesso que eu não me lembro muito bem como é que eu fui parar no Bom Dia Rio Grande. Eu sei que foi feito o convite. E aí eu já estava aqui, já trabalhava aqui. Tinha as manchetes, depois tinha o editorial, vinha o tempo e em seguida a grande entrevista do jornal, que era com um empresário, com um político, uma personalidade da atualidade. Depois vinha a participação do Porcelo da redação atualizando o noticiário da capital, do interior, dando as novas notícias e também relembrando as principais da noite, né? E finalmente um café da manhã, que era uma reportagem de rua, né? Era produzido no dia anterior, a gente então acertava com o entrevistado ou entrevistados um café, né? Não, monta uma mesa aí. Tinha pessoas que levavam muito a sério e faziam mesas maravilhosas, né? Com 5 estrelas. Mas aí muitas vezes não dava tempo, né, de tomar o café da manhã porque eles tinham que sair correndo com a fita cassete para trazer para a emissora. E o entrevistado ficava muito frustrado. É uma companhia no café da manhã das pessoas. Então, nada mais razoável do que o repórter ir na casa de alguém tomar o café da manhã. Eu me lembro muito do Marco Antônio Villa-Lobos, grande Marquinhos. Tem até uma história que eu não esqueço de um café da manhã do Marquinhos. Ele foi na Cúria Metropolitana, se não me falha a memória, o arcebispo de Porto Alegre era Dom Cláudio Collin. E aí, quem montou a mesa terminou deixando o pão, a manteiga, sei lá mais o que, geleia e tal, afastado do Marquinho. E aí o Marquinho, naquele jeito característico dele, não tinha problema nenhum. Ele perguntava para o Dom Cláudio alguma coisa, passava o microfone e dizia assim, me alcança a manteiga ali, faz favor. Me passa a geleia ali, faz favor. Num ambiente absolutamente descontraído, que era como se fosse realmente, né, o café da manhã das famílias, né? Foi uma mudança na vida, uma mudança na rotina? Como é que era? Foi uma mudança grande. Eu me lembro de um aspecto particular, pessoal, que na época eu tinha um carro, um Gol, o Gol ainda aquele modelo antigo, o Gol quadrado, tá? E que eu deixava estacionado na frente do meu prédio. E foi a primeira geração de carro a álcool. Aí, para ligar de manhã, às 6 horas da manhã, no inverno, eu acordava o prédio inteiro. E aí numa reunião de condomínio, foi me dado o ultimato. Ou tu pede a troca de horário lá na televisão, ou tu vende esse carro. Aí eu vendi o carro. Sem incomodar os vizinhos, Rogério seguiu por alguns anos acordando de madrugada. Saiu do Bom Dia no meio dos anos 80, mas no fim da década voltou às manhãs da RBS TV. Na primeira fase do Bom Dia Rio Grande, eu era só apresentador.
Mas depois, na segunda fase, onde nós passamos também a editar, tá? Que como é que era que foi chamado na época? Os apresentadores passaram a ser os anchormans e os repórteres passaram a ser os newsmen. É um negócio bonito, pomposo, enfim, tal. Só que a gente trabalhava muito mais, né? Então aí sim, aí eu passava a acordar, era às 5 horas da manhã, tá? Já tinha que estar e normalmente fazia isso já com algum preparativo no dia anterior, né? Depois vieram outros anchormen ou âncoras. O substituto de Rogério foi Sérgio Stock. Ele também passou por 2 fases do Bom Dia. Foi de 91 até 96, mais ou menos. Aquele momento político, tanto estadual quanto federal, era de muita efervescência, né? E nós vivíamos ainda o período da hiperinflação. Então, tinha assunto nessa área, era inegável, né? Isso tudo atingia a população, de certa forma. Seria muito difícil você negar esses temas, né? Vamos fazer um programa mais leve. Era difícil, porque os fatos estavam ali nos atropelando naquele momento. São mais de 14 horas na fila e muita esperança de ser... Fiquei 1 ano e meio, 2, fazendo o Jornal da RBS e outros projetos da empresa. E depois voltei para o Bom Dia até 2003. Né? Fiquei nesse período aí. Então, deu quase 10 anos. Quase 10 anos de Bom Dia Rio Grande, madrugando. 10 anos também foi o tempo que Paola Vernaretti apresentou o jornal. E até hoje ninguém superou essa marca conquistada pelos dois. Mora no meu coração, né? Desde 1992, eu acho que eu fazia reportagem e eu sempre era a primeira equipe a entrar. Então, eu fazia a entrada ao vivo do Bom Dia Rio Grande, né? A gente ia na casa das pessoas, tomava café com as pessoas, né? Muitas vezes a gente tomou café e era super animadas. A gente chegava na casa da pessoa, o cachorro pegava, não ia dar tempo de arrumar, as pessoas estavam dormindo, a gente ajudava a fazer o café, né? Pra estar tudo bonitinho e vim também para a bancada, para apresentar na época por conta disso. E tinha uma certa facilidade, né? Para certos assuntos que a gente costumava dar no Bom Dia, né? Que era o dia começando, então a gente fazia toda essa história de dar uma ideia do que ia acontecer ao longo do dia, né? Que é o primeiro telejornal. A partir de 2002, a experiência na reportagem fez a diferença no estúdio. Toda aquela transformação que a gente foi vendo ao longo, acho que dos últimos, talvez 20 anos mais, né? Eu passei por tudo isso como âncora no Bom Dia, porque a gente tinha que levantar, começar a levantar. Até isso, às vezes a gente, né? Tem que sair, caminhar, tem que mostrar, vai ter telão, né? E a gente não estava acostumado com isso, era um jornal mais extenso, sempre. Então a gente podia dar opinião, a gente podia comentar as matérias no fim. Então tudo isso, eu passei por essa transformação que eu acho que o jornalismo foi vivendo, que hoje faz parte, né? As pessoas conversam no estúdio, né? Dão risada, brincam. Que marca que o Bom Dia Rio Grande deixou na sua vida? De fazer uma televisão com garra, com força, com entusiasmo, com uma equipe que batalhava, que torcia para que a gente pudesse fazer um jornal melhor, né? Um jornal com mais informação e com mais conteúdo, né? Abrindo espaço para outros personagens da sociedade que também pudessem aparecer na televisão, né? É uma responsabilidade imensa, é uma tensão permanente, foi um grande desafio, né? Eu sou muito grato por ter tido essa oportunidade, porque ali você cria a casca mesmo, né, que a gente chama. Então, se torna cascudo mesmo no jornalismo para valer, porque é desafiador. As pessoas têm uma ligação com aquele primeiro telejornal, que elas acordam, né, escutam as notícias, mas também tem um carinho até, né? Até hoje as pessoas às vezes lembram e comentam, né, e falam. As pessoas guardam muito a voz da gente. A melhor brincadeira é assim, que às vezes as pessoas nem me conheciam e tal, mas me escutavam. Eu estava na rua, no supermercado ali, e alguém dizia assim, acordei contigo. Me permitam, nesse Bom Dia, não falar de nenhuma notícia, mas apenas dizer para vocês da minha satisfação, depois de tanto tempo, quase 40 anos, estar de volta a esse estúdio e poder dizer para todo o Rio Grande do Sul isso que durante muito tempo eu disse com o maior prazer. Bom dia, Rio Grande. Olha só. Simone, primeiro, parabéns pelo trabalho, Obrigada pela oportunidade de fazer essa reportagem. E depois eu queria dizer assim, de verdade, assim, que honra poder estar na sequência desses apresentadores tão queridos, tão competentes.
Rogério, Sérgio, a Paola. Que orgulho poder estar aqui hoje representando eles também, né, Simone? Eu fiquei muito feliz de poder ter essa conversa. Queria ter conversado com muito mais gente, mas vocês imaginem do jeito que eu gosto de conversar, quanto tempo era cada entrevista. Até hoje fazendo entrevista. Eu passei semanas nessas conversas. Falei com muitas outras pessoas para pesquisar essa história também. E, olha, não dava para botar todo mundo aqui para contar tantas histórias e outras engraçadas que a gente ouviu também. Alguns sustos que a equipe do Bom Dia passou, como o Chiarelli disse. Às vezes parece que tem tudo para dar errado, né? Para dar certo. E acaba dando certo. Bom, enfim, olha, dava para fazer... Eu acho que a gente tem que fazer todo ano um especial de aniversário para contar todas as histórias também. Muito legal. Mais do que uma reportagem especial, a gente criou aqui um documento histórico, né? Para que a história do Bom Dia Rio Grande siga adiante e a gente está ajudando a escrevê-la. E você também. Estamos de volta, 8h07. Quem não se lembra das previsões do tempo muito bem-humoradas aqui do Bom Dia Rio Grande? Olha, era um dos momentos que mais davam o que falar o dia inteiro depois, né? Em meio às notícias do clima, já aconteceu de tudo. Aí eu vou chamar o Josmar Leite para a gente falar um pouco sobre esse assunto. O Josmar, que às vezes faz a previsão do tempo aqui no estúdio também. Mas eu quero saber, Josmar, nossa pergunta clássica para os repórteres. Como é que está o tempo por aí? Olha, da minha observação aqui está um tempo limpo, aberto, até uma perdidinha lá. Olha, um solaço, 20 graus agora, perspectiva de 32 à tarde, baixa umidade, olha... É dia para passar calor, viu? Mas eu sei disso porque a Simone me soprou as informações, viu? E este é um momento muito legal do dia a dia de quem acompanha o Bom Dia Rio Grande e que por 10 anos o pessoal se acostumou não só a receber as informações da previsão do tempo, mas também a dar muita risada ao ficar bem informado. Sabe por quê? Porque durante 10 anos, este cidadão aqui, ó, foi o responsável por trazer as informações da previsão do tempo e, olha, mudou a rotina dos gaúchos. Paulo Borges, matando a saudade de quem está lá em casa. Que prazer te receber, tudo bem? Tudo bom, é um prazer, o prazer é todo meu, né? Uma saudade imensa desse programa, né? Onde eu comecei e fiquei 10 anos desse programa, dos 40, né? Então, de meados de 96? De 96 a 2006, né? Então eu tenho um carinho muito especial pelo Bom Dia Rio Grande. Olha, o tempo passou para todo mundo aqui, por falar em tempo, né? Principalmente meus cabelos. Quanta diferença, hein? Vamos ver a diferença? A gente recuperou aqui algumas das passagens hilárias do Paulo Borges na apresentação do tempo do Bom Dia Rio Grande. Vamos assistir junto? Pois é, a instabilidade está chegando hoje, né, pelas fronteiras com a Argentina e com o Uruguai, aí vai se espalhando de hoje para amanhã, né, para as outras regiões. Amanhã deve ser um dia bastante instável. Tem novidade na cidade, tô aqui com o MC Jampou, que está arrebentando em todo o Brasil, gente, sucesso garantido no funk aqui, né? Dá uma palhinha para mostrar então como é que é o nosso poder no funk aqui no Rio Grande do Sul. E é homenagem para todas as superpoderosas do Rio Grande do Sul. Eu digo, isso, elas são super poderosas. Vem pra cá que eu vou mostrar pra vocês como é que se cobra uma falta. Faz a barreira aí. Agora vai. Agora. O que? Ô, guria. Atira a bola aí com a mão. Nilcon. Joga com a mão. Nilcon. Isso, joga com a mão. Não sabe jogar com a mão. Ela não sabe jogar. O que é isso aí? O que é isso? Tô aqui no Parque da Harmonia, falar em tempo seco, choveu bastante por aqui, mas o pessoal continua acampado aí, já chegam cedo. Tô no piquete Aporreados do 38, um dos mais bonitos aqui, né, Renato? Explica pra gente aí, Renato, como é que é essa história? O que vocês fizeram? Qual é o tema desse ano? Cada um escolheu um tema. Cada um tema, escolhemos nossos mandrulhos, né? Fazer um forte. O que é mandrulho? Mandrulho é dos tempos dos jesuítas, dos tempos da guerra, da Revolução Farroupilha. E nós fizemos aquelas... Pra decorar, mostrar que é a tradição do nosso Rio Grande para o povo daqui do gaúcho. Trazer um pouco pra capital, isso aí. E há quantos anos vocês estão aqui? Há 19 anos. 19 anos você já frequenta o parque da Harmonia? Da Harmonia? Sim. Ah, tá. E escuta, o que mais? É que vocês chegam de manhã, tiram férias pra ficar? Tiramos férias pra ficar. De manhã cedo tomamos um chimarrão bagual. Estão roubando tua cruz lá, ó. Opa, polícia! Estão roubando polícia! Estão roubando tua cruz! Olha a missioneira lá, ó. Olha lá, rapaz! Agora pegadinha com eles hoje, André. Eles... Opa!
Eles vão marchar, hoje eles que vão marchar. Olha a cara de apavorado lá. Pra botar um tiro de laço e montar num aporreado ou num torneio de bocha, lá pras bandas de Eldorado, uma guria bonita tomando chopp gelado. E o Paulo Borges gritava no CDG: Gisele Bündchen, cadê você? Até tema de música com o Rui Biriva ele virou, brincadeira. Paulo, a pergunta que fica assim, da onde que veio, né, a ideia de tirar a previsão do tempo de dentro do estúdio, trazer para as ruas? Pois é, eu sempre fui muito ativo, né? Não conseguia... Ligado no 220. Ligado no 220. Eu não conseguia enxergar a previsão do tempo dentro do estúdio, né? Quando eu comecei, era tudo dentro do estúdio, no Brasil todo, né? Digo, vamos levar pra rua essa previsão do tempo. Por quê? Porque lá dentro do estúdio tinha luz, na época era luz ainda aquela quente, né? Não era luz fria que nem é hoje. Então a gente estava com uma roupa inadequada, era um frio lá fora, por exemplo, eu tinha que estar de pala na rua. Não tinha que estar dentro de um estúdio, né? A ideia é quando a gente passa frio na rua, que eles mandam a gente passar frio na rua, a culpa é tua, então. Claro, eu que tive essa ideia. Então, tu imagina só, né? Então, a gente começou a levar pra rua. Se estava chovendo, eu estava de guarda-chuva na rua. Ficou muito mais real. O telespectador entendeu que aquilo ali era muito mais real. E as pessoas começaram a se identificar muito, né? E começaram tu sentiu a necessidade de expandir. Aí tu começou a chamar artistas, atores, começou a sair da casinha. Me deram um dedinho, eu peguei a mão toda, né? Na época, né? O diretor abriu mão. Então, o que a gente começou a fazer? Eu achava que era muito... Claro, todo telejornal tem que dar notícias boas e ruins, né? E muitas vezes as ruins predominam. Então, o que acontecia? A gente queria terminar o jornal muito mais alegre. E aí que veio a ideia. Vamos começar a trazer gente de teatro, vamos começar a levar o bom humor, né? E aí eu comecei a utilizar uma coisa que é minha natural, que é o bom humor, né? Então, eu comecei a fazer teatro, comecei a levar pessoas, né? Que hoje estão de destaque, né? Aí no cenário gaúcho do humor. Começou no Bom Dia Rio Grande também, né? Foi o lançamento. Tu lançava muito, tinha o lance do lançamento do CD, né? Como é que é? Genial, todo mundo pedia. Tinha pilhas de CD que chegavam na redação para eu fazer o lançamento. O lançamento era assim, para quem não conhece, eu pegava o CD e lançava, né, tchê? O CD ia lá adiante. Quando quebrava, dava sorte, eu dizia, né? Ó, quebrou, deu sorte. E, Paulo, a gente hoje faz participações ao vivo de qualquer lugar com um equipamentinho que é pouco menor do que uma caixinha de bombom. Sim. Naquela época não era assim, né? Tinha toda uma logística. Toda uma logística. Sempre quando a gente ia pensar, porque eu não tinha produtor, eu fazia minha produção também, né? Então, apresentação e produção. Então, a gente tinha que pensar sempre num lugar para o convidado estar, aquela hora da manhã, né? 6h30 da manhã, e o equipamento ficava em cima do carro, né? Era de micro-ondas. Então, a gente tinha que ter visada, a gente tinha que enxergar, o carro tinha que enxergar o morro, né? Ou o morro da polícia ou o morro da televisão, né? E então eu tinha que pensar nisso. Hoje não, hoje é uma barbada. Até eu estranhei, eu digo, será que é ao vivo? Tinha um aparelhinho desse tamanhozinho aqui. Eu digo, não é possível que é assim. Hoje mudou muito, é mais fácil, né? E como é que era a receptividade das pessoas, né? Quando tu saía na rua, fora do teu horário de trabalho, como é que isso impactou as pessoas? Isso é muito legal, até hoje, né? As pessoas, gravou tanto esse negócio da previsão do tempo, que até hoje as pessoas passam por mim e dizem, e aí, chove hoje? A pergunta que eu mais ouço é, chove hoje? Né? Então, ficou muito gravada a previsão do tempo, o homem do tempo. Eles me chamam de homem do tempo. Acho que eles não sabem que é Paulo Borges. É mais fácil me chamar de homem do tempo do que de Paulo Borges. Né? Então, é muito legal. Isso aí, na época, nem se fala, né? Na época, tava bom. Nós chegamos uma ocasião, até da Globo, eu me lembro de uma reunião nossa, que a Globo resolveu nos perguntar por que o Bom Dia Rio Grande tinha tanto Ibope, enquanto outros Bom Dias do Brasil não chegavam a tanto. Teve um momento que a gente chegou muito próximo do Jornal do Almoço, que a gente sabe que é um Ibope maravilhoso. Então, às 6h30 da manhã, a gente conseguiu conquistar, né, através a equipe também era muito entrosada, né? A equipe sempre foi maravilhosa, a equipe do Bom Dia Rio Grande, como é hoje também, as pessoas gostam muito, né? Pois é. A gente estava ouvindo agora há pouco a Simone com aquele documento muito legal, aliás, né, recuperando antigos apresentadores, o Paulo estava ouvindo aqui também e relembrando, né, da equipe. Agora há pouco passou um senhor aqui, pô, me lembro de ti e tal, então é uma figura que ficou muito marcada, até ele está na escuta, se vocês quiserem dirigir alguma palavra aí ao Paulo, ele tá na escuta.
O Josmar gastou quase todas as minhas perguntas aí, que eu queria que o Paulo contasse justamente da dificuldade de fazer as entradas ao vivo. Agora, a gente precisa falar também sobre os momentos mais complicados aí, né? O Rio Grande do Sul enfrenta um tempo muito severo. E isso acabou marcando essa história do Bom Dia Rio Grande também, de como a Paola, quando eu estava gravando a entrevista com ela lembrou muito do Paulo Borges. Ela disse, às vezes a gente até dava uma previsão, e aí acontecia um temporal, revirava a cidade e a gente acordava tudo, né? Revirado junto. Eu quero saber o segredo do Paulo Borges para se desculpar quando a previsão dá errado. Aí é que tá, eu acho que esse foi um dos motivos que eu lancei o humor, entendeu? E era uma maneira de disfarçar, vamos dizer assim, né? Um erro, um provável erro aí, né? Mas eu falava sempre isso. Quando erra, não é, aí é questão do satélite, né? Que não informa bem. A culpa é do satélite. Quando eu acerto, é o meteorologista, né? Então, é por aí o caminho. É uma maneira, né, Simone, da gente conseguir disfarçar. Então, tu larga um humor ali, a pessoa até esquece, fica descontraída, né? É muito legal. A gente estava ouvindo agora há pouco, né, aquela bastidor, making off do tempo, que a gente recebe hoje em dia, um relatório detalhado. O Paulo estava dizendo que recebia um fax, assim, numa linguagem toda estranha, né? Quando eu comecei em 96, não tinha todo esse aparato, né, que tem hoje. Então a gente recebia um fax da AccuWeather, tu imagina, dos Estados Unidos, um fax em inglês que tu tinha que traduzir aquele fax e conseguir passar para uma linguagem jornalística. Então é uma coisa absurda, né? Depois foi começando a melhorar, claro. Aí melhorou bastante, né? Paulo, que prazer te receber aqui. Tá matando essa saudade. Obrigado, que a gente acompanha o Bom Dia por muito tempo, né? Uma alegria muito grande de estar aqui, ter contribuído com esses 40 anos do Bom Dia Rio Grande, né? 10 pelo menos deles. Eu sinto muita saudade. Se quiser me chamar de novo, eu tô aí, viu, Simone Léo? À disposição, tá? Uma folguinha aí, quem sabe, né? Bom. Valeu, gente. O homem tá no ritmo ainda, né? Tá no ritmo. A gente falou com o Mauro também. O Mauro já chegou dando informações de trânsito. O pessoal não esquece, né? Conversar com o telespectador, tá ali na frente das câmeras. E o Paulo tem uma importância fundamental para essa imagem que o Bom Dia Rio Grande criou de também ser um jornal de bom humor, né? Ele ajudou a construir essa história dentro desses 40 anos, 10 com Paulo Borges fazendo show na apresentação do Tempo. A gente te agradece muito por ter nos ensinado isso, Paulo Borges. Obrigada ao Josmar também, que logo está de volta aqui no estúdio, está sempre aqui, faz parte da história também do Bom Dia faz parte, estamos aqui sempre no rodízio. A nossa equipe que está coordenando vai acionar um botãozinho agora que vai mandar a gente lá para o Litoral Norte, Capão da Canoa. A Gabriela Garcia está lá com a nossa telespectadora. Estavam na mesa tomando café da manhã. O nosso cinegrafista está ali fazendo foco direitinho para a gente conversar com a Gabi e nos dar o ambiental do litoral e conversar aí com mais telespectadores. Gabi, bom dia. Oi, Léo, bom dia. Conversando aqui com a dona Marisa, a gente estava mostrando ali a mesa, o bolinho pronto, o cafezinho pronto, né, dona Marisa? Eu estava contando para vocês, antes, né, da gente ter problemas aqui com o sinal, mas que dona Marisa não estava levando fé que a gente vinha não, né, dona Marisa? Achava que era trote. Olha os caô da internet aí, dos WhatsApp, ó. E daí eu preparei um bolinho esperando eles, o café e o bolinho. Tá aqui esperando. Porque pensei, se eles não vierem, o bolo tá servido, né? Mas foi muito boa surpresa, porque sou muito fã mesmo do programa, né? Tão fã que a senhora sabe aí detalhes que muitos telespectadores não sabem, né? Como a data, que é muito importante, né? Que é o dia 13 de janeiro de 1983, a inauguração aí do Bom Dia Rio Grande, né? Quem puder aí pode até corrigir, mas eu tenho certeza que é essa data aí. E a dona Marisa acompanha o Bom Dia Rio Grande, gente. Ela mora aqui há 4 anos já, aqui em Capão da Canoa, nessa vista. Ó, vou pedir para o Roberto, nosso cinegrafista, mostrar um pouco para vocês dessa vista maravilhosa aqui, onde ela assiste o Bom Dia Rio Grande também, onde foi cenário ontem de uma aparição, viu? Em Xangri-Lá, não aqui em Capão da Canoa, mas em Xangri-Lá. A gente tem as imagens aí. Golfinhos foram vistos na beira da praia. Nessa época do ano é bem comum aqui no litoral do Rio Grande do Sul, né? A região do Atlântico Sul, que tem a maior diversidade de botos, então ficou a surpresa. Tomara que a gente veja aqui também mais vezes, né? Eu volto com vocês aí, vou provar esse bolinho, tomar o cafezinho aqui com a dona Marisa. Valeu, beijo, dona Marisa, beijo, Gabi, valeu aí. Obrigado pela participação nesse... Bom que ela não desistiu de fazer o bolinho para receber a nossa equipe lá, né? Obrigada, viu, dona Marli, pela companhia. Obrigada, Gabriela. Boa temporada aí para vocês. Bom, esse Bom Dia Rio Grande especial de 40 anos vai ficando por aqui.
Não sem antes, claro, agradecer e muito a tua presença, a tua audiência diária aqui. É para você de casa que a gente faz o jornal todos os dias. Cada vez que a gente vai para as ruas, né, que a gente sai, a gente sente todo esse carinho que você tem com a gente. E a gente quer agradecer demais também a toda a nossa equipe, que inclui dezenas de pessoas na frente e atrás das telas, aqui no interior do estado. São técnicos, jornalistas, trabalhando quase 24 horas, incansavelmente, para fazer o nosso Bom Dia de cada dia. Para todos esses colegas, os de agora e os que já passaram por aqui, a gente termina esse Bom Dia Rio Grande aplaudindo todo esse trabalho. Valeu, gente. Obrigado. Bom Dia Rio Grande, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E Mercofil, mais de 20 anos trabalhando com as melhores marcas de óleo.